Em Êxodo capítulo 5, dando a sequência de entendimento, de leitura, vou vezes pular capítulo e vezes também deixar de ler alguns, porque tem muitas coisas que não tem fundamento para nós hoje. Ficou lá no passado. Tem muitas coisas, nomes que não cabem no meu entendimento. Então, para que eu vou tentar ler uma coisa que eu não entendo? Para passar errado para vocês? Não, então vamos ler capítulo 5 de Êxodo. E o subtítulo é Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Festa no deserto. Esse costume de festa vem também da Bíblia, viu? É bem antigo. Hoje em dia a festa é diferentíssima. Mas o reteté é diferente. As religiões hoje estão fazendo festa. Não todas estão fazendo festa mundana dentro da igreja. Eles comemoram carnaval, Natal, comemoram funk, bailinho funk dentro das igrejas. Essa festa aqui era uma celebração. Não era o pagodinho, cerveja à vontade, vinho pra caramba. Essa festa era um rito religioso, né? Foram assim traduziram festa. Deixa o povo me servir, comer, descansar, né? Versículo 2. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó era arrogante nesse momento, mas eu já falei para vocês lá atrás que quem endureceu o coração dele foi Deus. Ô, louco, é verdade? É verdade, né? Não leu lá no capítulo 4? Tá vendo? Ele respondeu, né? No capítulo 4, se você for procurar direitinho, Faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração de Faraó. Certo? Mas para quê? Para não deixar ele ir. Deus não queria ele ir, pronto. O versículo 3. Então eles ainda falaram: O Deus dos Hebreus, o Deus, né, nos encontrou. Portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Tinha umas coisas que o povo achava que Deus era ruim. Esse versículo aqui, eles tinham medo de que não fizesse tal coisa, ia ser reprimido a morte, Deus ia dar pestilência. Até porque no Velho Testamento nós vamos encontrar muito disso. Deus agindo, executando sim juízo nas pessoas. Mas como assim, Israel? Como assim? Deus é ruim? Aí entra um detalhe importantíssimo no seu raciocínio. Pensa comigo. Existem outras vidas, humano estou falando, terráqueo, fora da Terra? Se existisse, Deus saberia lidar. Isso prova que Deus também tinha um agido prematuro com a gente, primário, pai de primeira viagem de humanos, terráqueo. E os outros seres angelicais, na história não mostra, não se diz que rebelaram contra o Criador, os anjos aí no caso, que todo mundo está adorando como se fosse ETs, não são, hein? Essas visões aí são tudo sinais nos céus, sinais na terra, sinais nos céus quem? Ilusória aí de Satanás enganando as pessoas, fazendo com que elas adorem ETs. São engano, mentira. Ok? Vamos lá. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito, o rei do Egito. Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas? Ou seja, eles têm que trabalhar para sustentar os outros.
Desde a história vemos pobres trabalhando para sustentar os ricos. É comovente, né? É comovente, né? Ricos escravizando os pobres para poder trazer o sustento para eles. A luxúria que muitos têm hoje, muitos e muitos, a luxúria que muitos têm hoje foi em cima do lombo dos pobres. Quanto pé de café eu capinei? Quanto casa ajudei a construir e não morei em nenhuma delas? Recebi, né? Legal. Faraó aflige os israelitas. Versículo 6, o sobretítulo é esse. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores, né, do povo e aos seus oficiais, dizendo: não tornareis a dar, como antes, palha ao povo para fazer tijolos, vão eles mesmos e recolham para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos sacrificarmos ao nosso Deus. Além deles agora trabalhar pisando tijolo com palha lá, eles vão ter que colher a palha. Quem assistiu os filmes aí das velhas histórias aí, né, de Moisés, vão saber como que era sofrido. Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre eles, homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Ou seja, Moisés estava mentindo, ele falava assim, né? Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito e colher restolho em lugar de palha. Tá vendo aí, ó? Aperta o caboclo para ver só. Eles não colheram palha, restolho, capim, folhagem, jogaram no meio do barro para bater. Já não quer oprimir a nós? Tem uma passagem aí que eu fiz, eu tô rindo disso aí. Tinha que acabar o serviço dos pedreiros e a pessoa tá lá com tanto de massa, que quem sai se estaca fora ou diminui. Tem hora que não dá para brigar nesses dois sentidos. Ai, não vem ao caso, mas não aperta o cidadão, não. Ui. E agora vamos lá. O 13. Os exatores se os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, no seu dia. Ou seja, cada dia tem que fazer essa quantia, essa determinação, essa quantia de tijolos. Não vai diminuir nada. E amanhã a mesma. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam, porque não acabaste nem ontem nem hoje. É a vossa tarefa fazendo tijolos como antes. Ou seja, eles foram reclamar que não deram conta, apanharam ainda. Era assim que acontecia, né? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram clamaram a Faraó, dizendo: por que trata assim seus servos? Palha não se dá aos teus servos, e eles dizem: fazei tijolos, e eles que teus servos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo que tem a culpa. Porém é o teu povo que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, né, sacrificamos a Deus. Ou seja, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, né? Detalhe, não reclama muito do serviço não, que o patrão põe mais. Ou te dá uma tarefa aí, ó, capinar o quintal, vai lá, capina muito aí, mais rápido, vem outra. Vai devagar, ocioso. A Bíblia te dá vários parâmetros para sabedoria, né? E aí eles foram mais escravizados. Se tinha tempo para ir adorar, vai trabalhar.
escravidão, né? Escravidão. Pelo que os oficiais dos filhos de Israel também foram açoitados, apanharam, certo? O 17, mas ele respondeu, estáis ociosos, né? O 18, portanto, ide, trabalhar palha, porém não se vos dará. Todavia dareis a conta dos tijolos, hein? Não vai diminuir nada, você vai arrancar a palha e vai trabalhar. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, portanto, se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Vai trabalhar mais pesado. Os israelitas queixaram-se de Moisés e Arão. 20, versículo 20. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E disseram-lhes, olhe o Senhor para vós e julgue isso, porque fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de todos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar? Olha o que você fez. Você arrebentou com nós, Moisés. Piorou mais a situação. Agora vão matar nós de trabalho. Agora eles vão forçar a trabalhar, como é que fala? Exaustão. E morria. Morre até hoje gente de exaustão. Trabalhar demais, com uma alimentação fraca, debaixo do sol. Entendeu? Isso acontece até hoje. Enquanto a história dos escravos, morria gente debaixo de carroça, porque caía de tanta fome, de tanta servidão. Até hoje, enquanto Deus não der um fim nisso, não vai acabar mesmo. Então, tornando-se Moisés ao Altíssimo, disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Então disse o Altíssimo Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Terminamos aqui o capítulo 5. Continuaremos amanhã ou depois ou daqui uns dias no capítulo 6, iniciando o verso 2. Você viu que a vida dos israelitas não foi fácil. Não foi fácil, a escravidão existe, até hoje tem. E é um bom exemplo para nós em olhar que quando a gente está apertado no serviço, não vai reclamar dele, vai devagar, não faça mais corrido, vai devagar, porque pobre, filho, na verdade ele é, sim, escravizado desde a fundação dessa terra. Tudo errado, né? Não por Deus, mas uma distribuição errada de verba, né? É isso aí. Algumas coisas mais a gente vai entrar em detalhe outro dia. Boa noite.